Compartilha. Vamos sim. Felicidade. Estou sendo sincera, viu, Alenzinha? A partir de agora, estou trabalhando na honestidade. Porque se achar que você está sofrendo com isso, eu estou sofrendo de novo. Mano. É chato. Manuel. Mas nós vamos superar junto. A vantagem é essa. Mas eu estou amando. Tá? Maravilhoso. Seu rosto está dizendo tudo. Eu tô. Gente. Nos poupe e se poupe. De quê? Ariane. Não, eu amo isso aí. Tá ótimo. Mas assim, estamos vivos. Todo mundo tá aqui, tá com saúde. Eu falo saúde, não saúde mental, porque saúde mental não tem mesmo. Mas saúde nós temos, né? Pelo menos física. Nem é Estamos outra, eu respirando. Então eu acho que a gente está nos lucros, de certa forma. Olha lá. Dando continuidade, então, nessa disciplina magnífica Que a gente entende não, né? que você ama, tanto que vai ficar especialista nisso, tirar seu RQE na ginecologia obstetrícia só por causa dessa disciplina, não é? Com certeza. Eu tenho certeza. Misericórdia. Não, mas é isso mesmo. Tem gente que quer fazer meu parte nessa sala. Não, isso aí eu tenho certeza disso. Aí, tá vendo? Se os colegas pudessem eles mesmo fazer seu parto, né? Eu não deixo, não confio nisso. Você tá doida. Beleza, ó. Gente, esse negócio de parto é uma coisa, viu? Eu tinha um colega que colaborava no meu doutorado, que é médico infectologista, mas ele fez os internatos dele tudo que era obrigado, né? E que numa dessa estava no centro obstétrico, uma mulher começou a dar à luz, o trem acabou sendo mais rápido que esperava, o neném saiu assim, ó, quiabão, que desse jeito assim que ele fez, tá? Você acha que essas coisas não acontecem? Acontece. Deus abençoe que você pare do macho, né? Podia parecer, ó. A Jaqueline ganhou o neném. Espirrou, saiu. A Jaqueline ganhou o neném. Gente, mas é uma benção, porque eu, particularmente, não sei o que é isso. Meus dois neném, o primeiro eu tentei, vi que eu não tinha nenhuma chance. Aí o segundo eu já nem tentei, já falei, vou te passar a cara. Aí eu fiquei, não sei por que eu achei que eu daria conta da criatura Eu também fico me também. perguntando isso. Eu falei, por que eu achei que eu comi? Gente, olha lá. Vamos dar continuidade. Na nossa última aula, chegamos até aonde? Até meados da 12ª semana do desenvolvimento. O que parece pouco, mas na verdade é um momento muito crucial esses primeiros estágios de desenvolvimento, porque muito depende, né, deste momento. Quando a gente continua observando esses eventos aí, vocês vão ver. Prof, esses slides são disso? Estão no CLES. Eu vou. Não, eu tenho já o CLES dentro. Você não chegou a ver, não? Eu não entrei. Deixa eu abrir aqui para você ver o código. Tá no informativo, prof. Ó, só para quem não viu, é esse aí, tá? 3, 4, na frente. Esse aí mesmo, tá? E aí, muitos eventos cruciais acontecem nesse momento. No final da aula passada, nós estávamos falando de um processo de implantação, é tão, né, importante para o desenvolvimento embrionário e pode, inclusive, inviabilizar, né, o segmento aí da gestação. E esses eventos de implantação são iniciais, sem eles não acontece nada. E quando a gente avança após 12ª semana, há também uma outra etapa do desenvolvimento, que é a gastrulação, que também tem uma importância muito fundamental. Porque é nesta fase que acontece o quê? O que acontece nesta etapa da gastrulação, que é sequência ali posterior à 12ª semana do desenvolvimento? As 3 camadas germinativas são um dos eventos fundamentais, mas tem um outro também, muito importante. É a formação da notoporda, esta estrutura
que é responsável por direcionar o seu desenvolvimento, né, de uma maneira distal e que sinaliza aonde deverão se desenvolver crânio e membros inferiores e também direciona os eixos corporais. E isso é muito importante para a boa formação da criança no desenvolvimento embrionário. Então, além dos eixos, como muito bem citou o nosso colega, e dos folhetos, a formação da notocorda também é fundamental. E depois dela, a gente vai ter a formação de qual outra estrutura? Que aí a gente vai ver com detalhes na outra aula. Não é mesmo? Acompanha, né, a formação do tubo neural. Então, hoje, o que eu quero destacar na nossa conversa é que vocês se esclareçam com relação à importância da formação da notocorda para o desenvolvimento dos eixos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, assim, vamos por etapas, né? Vamos com bastante calma e qualquer situação interrompa. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, gastrulação, meus queridos. A gente vai ter este evento ali durante a terceira semana, né, do desenvolvimento. E aí, além dos eixos, vão ser estabelecidas estas camadas germinativas a princípio do embrião. O ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Você concorda? E é interessante que todo este processo depende de diferenciação celular. Vocês se lembram disso? Lá na aula da semana passada eu falei para vocês que diferentes sinalizadores vão induzir a diferenciação dos grupos celulares para que a gente tenha, né, finalmente, a formação dos órgãos e tecidos. E aí, no caso específico da formação das camadas germinativas, essa especificação celular vai ser controlada por fator de crescimento de fibroblasto 8. Como a gente viu na aula passada, tem mais de 40 desses fatores de crescimento de fibroblastos. E, naturalmente, que cada um deles é responsável por diferenciar células em muitos grupos, tá bem? A gente vai estar sempre falando disso, viu, pessoal? A gente não tem diferenciação tecidual se não tiver sinalização. Então, no caso específico do processo em que as camadas germinativas vão se formar no embrião, essa especificidade vai ser controlada pelo fator de crescimento FGF8. E percebam, tá? Isso de fato é muito pertinente, porque até o direcionamento da formação de órgãos internos e a sua localização durante o desenvolvimento embrionário, a gente vai ver hoje que depende da ativação e da não ativação por esses fatores de crescimento nas diferentes localidades aí do corpinho do nosso desenvolvimento. Tudo bem? Então, a gente vai sempre ter um fator de crescimento, um mecanismo sinalizatório que irá induzir a diferenciação celular e, por aí, diferenciar os tecidos formadores dos órgãos a seguir. Tudo bem? E aí, pessoal, este processo de formação de camadas germinativas, ele também depende, além do processo sinalizatório, de uma migração de células. Vocês se lembram que inicialmente a gente só tinha duas camadas de células? Uma que era diferenciada a formar os tecidos do embrião e a outra superior que era destinada a formar estruturas como rede vascular e placenta. Vocês se lembram disso? Sim ou não? Lembra sim. E aí, a gente continua neste mesmo processo, mas a partir de agora, esta camada celular que era destinada a diferenciar estruturas do embrião, ela começa a migrar, tá certo? Então, meus queridos, existe uma estrutura superior à camada celular do embrião que forma a chamada linha primitiva e o nó primitivo. Essas duas estruturas fornecem um sentido de migração
dessas células e vai ser fundamental depois, quando a gente estiver vendo desenvolver-se a própria notocorda do tubo neural. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, o que a gente vai ter neste momento, meus queridos, é que uma camada superior de células vai ficar responsável, e essa camada é o epiblasto, por criar células do mesoderma e do ectoderma, ou seja, duas camadas germinativas do embrião, e uma outra camada mais inferior, que é o hipoblasto, vai ficar responsável por originar as células do endoderma. Isso está claro? Então eu tenho uma camada epiblástica que é responsável por criar o mesoderma e o ectoderma. E eu tenho uma camada inferior, hipoblástica, em que a gente vai ter o desenvolvimento das células do endoderma. Abaixo disso, grupo celular que forma a vesícula vitelínica. Tudo bem? Tudo tranquilo até agora? E aí, como eu disse, esse sentido da orientação. E o primeiro processo de migração, que você vai observar aqui nessas células hipoblásticas, ele tende a ser lateralizado a essa estrutura superior da linha primitiva. Tudo bem? Então é como se houvesse um espalhamento dessas células. Até aí tudo certo? Tudo tranquilo? Então tá bom. Só para vocês verem isso aí em imagens baseadas em fatos reais. Olha aí como é que você observaria isso no desenvolvimento embrionário. Eu tenho aqui linha primitiva e logo abaixo dele, células hipoblásticas se desprendendo lateralmente. Mesma coisa do esqueminha, não é? Olha lá. Igual. Não precisa nem falar, professor, o que era isso, você já sabe. Não parece? O mar Amazônia, isso aí. Pronto, pode só voltar rapidinho. Me perguntou. Você falou de qual que da original mesmo? Então, nós estamos falando das três camadas germinativas, né? Então, a parte superior do meu grupo celular, que são as minhas células epiblásticas, essas irão se diferenciar formando mesoderma e ectoderma. Logo abaixo, eu tenho um grupo celular que é o hipoblasto, que é responsável por formar as células endodérmicas, a camada endodérmica. É interessante, tá, que este grupo celular aqui, ele também diferencia-se, né? Porque inicialmente a camada hipoblástica, ela é uma diferenciação dessa mesma camada aqui que vocês estão vendo, concorda? Sim ou não? E aí, este grupo celular central aqui começa a se diferenciar e aí ele começa, né, a espalhar-se lateralmente. Assim a gente vai ter as três camadas germinativas se desenvolvendo. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tá assim, velho. Fica calma. A gente vai conseguir. E aí, meus queridos, esse espalhamento, né, das células da camada hipoblástica, elas vão começar lateralmente, depois cranialmente, tá certo? E aí elas vão se espalhando até estabelecer um contato delas lá com o mesoderma extraembrionário. A gente viu na aula passada um desenho esquemático disso. São grupos celulares que ficam sobrepostos, vocês se lembram? Sim ou não? E aí, nesse sentido, ó, a gente, como tem migração tanto lateral quanto longitudinal, essas primeiras células mesodérmicas é que vão, à medida que se espalham cranialmente, formar a chamada placa pré-cordal. Porque vocês se lembram que havia essa estrutura aqui, onde eu tinha um nó primitivo e uma linha primitiva? Sim ou não? Sim. Aí o que vai acontecer? Haverá que ter uma camada de células, né? E as do hipoblasto, elas começam a se espalhar assim. Então, quando a gente tem essa disposição cranial, aí a gente começa o crescimento longitudinal, que é o início da formação de quem? Da notocorda. Tudo bem? Sim ou não? Até aí tudo certo? E aí, pessoal, essa placa,
pré-cordal, ela vai se formar entre a ponta da notocorda e a membrana orofaríngea. Tudo bem? Vamos ver em imagens. Alguém já pegou o Langman? Para dar uma olhada nele? Vocês deram uma olhada lá? Eu acho que é interessante vocês já irem pegando o Langman para dar uma lida, viu? Porque daí fica mais fácil, né, de vocês acompanharem. Então, ó, perceba, olha o que está acontecendo aqui. Aquela estrutura que estava destacada na imagem anterior, ó, ela está bem aqui, tá vendo? Então, o hipoblasto está ali inferior a esta área aqui de epiblasto. Então, ó, eu tenho espalhamento de célula assim e de célula assim. Estão visualizando? Isso vai dar sequência, dar segmento aqui, ó, a linha primitiva. E aí, vai se estender até a membrana orofaríngea. Então, é um crescimento celular longitudinal, inicial primeiro. Tá bom. Esse é o princípio. Agora, como é que de fato a notocorda vai se formar então, né? Inicia-se a partir de diferenciação dessas células hipoplásticas. Até aí, tudo bem? É a estrutura que faz parte de qual camada germinativa? Do mesoderma, né? E aí, o que vai acontecer? A função específica da notocorda, meus queridos. Oi? Se é a partir de células hipoplásticas, não é no endoderma? Endoderma. Você falou mesmo. Ah, entendi. Então, o que acontece, gente? A notocorda, qual que é a função dessa estrutura? Ela sinaliza o esqueleto axial. Então, a diferenciação, como diz, de crânio e membros inferiores, depende disso aqui. Você concorda? Porque ele que sinaliza a diferenciação desses tecidos. Isso está claro? E aí, essa estrutura, a notocorda, ela vai ficar sobrepondo o tubo neural, que a gente vai ver depois que é precursor do quê? O esqueleto axial se forma a partir dessa estrutura. Então, o seu tubo neural é um precursor de quê? Do sistema nervoso central adequado. Tá certo? Então, a notocorda é um centro de sinalização que vai diferenciar os tecidos cranial e de membros inferiores, tá certo? E aí, essa estrutura, ela fica sobre o tubo neural e vai se originar daquelas células pré-notocordais que estavam se diferenciando naquelas camadas germinativas que a gente viu anteriormente, tá certo? E aí, a proliferação dessas células, né, à medida que elas vão se soltando aí do endoderma, elas acabam formando uma espécie de cordão. Por isso que leva, inclusive, essa denominação de notocorda, né, que é uma estrutura similar a um cordão. Então, à medida que você tem proliferação dessas células de estrutura pré-notocordal, você vai ter formação da notocorda definitiva. Tudo certo? Olha aí a carinha dela. Vista de frente e vista de lado. Olha lá. Então, eu tenho inicialmente uma proliferação celular que dá origem a uma área pré-cordal. Estão vendo aqui? E essa estrutura vai estendendo-se para formar a sua notocorda. E perceba, tá? A partir desse momento, você já terá algo de diferenciação longitudinal. Porque perceba que a gente tem uma estrutura membranosa que é chamada de placa cloacal. Por que vocês acham que leva esse nome? Que deriva de cloaca. Qual que é a estrutura que se originará dessa área? O intestino e o ânus, você concorda? E aqui do lado de cá? Membrana orofaríngea. O que irá se desenvolver do outro lado? O trato respiratório superior, você concorda? Então, a partir desse momento, você já tem diferenciação tecidual que é longitudinal. Aí aqui é só para vocês visualizarem, né? Frontalmente aqui. Como é que a gente vai ter
os folhetos e a notocorda aí centralmente. Isso aí tá claro? Sim ou não? Tem dúvidas? E é interessante, pessoal, que o alongamento, a notocorda ela vai se alongando, não é mesmo? Ela é o precursor do nosso sistema nervoso central e do esqueleto axial, concorda? Então, este processo de alongamento, gente, ele é bem dinâmico, tá? Então, você vai ter a parte cranial se formando primeiro e depois região caudal, tá certo? E como que isso se dá? Como é um processo que ele é dinâmico e que ele depende de migração e de diferenciação celular, primeiro, a área mais desenvolvida é a cranial, você concorda? À medida que alonga-se a notocorda, porque ela vai sofrer um alongamento, a estrutura de cordão, você concorda? Então, à medida que esse alongamento vai acontecendo, aí as estruturas inferiores começam a se formar, a estrutura caudal. Isso aí tá claro? Tá? Então, é uma sequência de eventos, tá? Primeiro, você tem uma sequência que é crânio-caudal, e aí, primeiro vai ser estabelecida nesta sequência a região cranial. E aí, o que vocês acham? Tô achando vocês muito silenciosos. Jura? Juro. Amém, nós todos. Acredita? Em cá, consente. Sem brincadeira, é só terror? Essa é A professora hoje está um pouco assustada. Pergunta se a gente vai sentir Eu acho que vai ser melhor agora, porque na próxima aula é nervoso. Ai, ai. A gente não teve nervoso na cara. Não tem, porque sou eu que tenho. Entendeu? Mas isso aí a gente ser não teve também. Isso aí. Isso é fundamental. Você imagina, a gente precisa compreender esse processo, principalmente você entende os eixos corporais. Ele deu 3 de um slide. Já sei. Vocês em casa não acredito que o professor dele O que você está sentindo? Não, tá? Então, o que a gente tem? Diferenciação que se dá em um sentido crânio-caudal e que é direcionado pela notocorda. A notocorda sinaliza este processo de desenvolvimento crânio-caudal e este processo começa aonde? Na área cranial e vai se estendendo para a parte mais extrema do desenvolvimento do corpo do indivíduo, à medida que desenvolve. Tudo certo? Então, a notocorda é que sinaliza este processo, tá bom? E aí, com isso, a gente vai ter estabelecido, então, e essa é uma parte que eu acho que é muito fundamental dessa etapa do desenvolvimento embrionário, que é o estabelecimento dos eixos corporais. E tudo isso, naturalmente, que é mediado por processos sinalizatórios. A gente tem, nós não somos indivíduos espelhados, você concorda? Então, existem estruturas, principalmente orgânicas, que a gente tem de um lado e não de outro. De que lado está seu coração? Do esquerdo, né? E do lado direito, nessa mesma região, tem alguma coisa? Não deve ter, né? Por quê? Porque existe um processo sinalizatório que vai induzir a formação e a diferenciação de células precursoras do tecido cardíaco apenas do lado esquerdo. E é interessante que isso começa agora. Muito antes da gente ter a formação orgânica propriamente dita. Então é nesse momento em que a gente tem estabelecimento dos eixos corporais. Quem que são eles? A gente vai ter os eixos antero-posterior, também pode chamar, se você quiser, de crânio-caudal, que é o do topo, o pé, né? Temos ainda o eixo dorso-ventral e temos ainda o eixo esquerdo-direito, tá certo? A definição, o estabelecimento desses eixos, meu querido, começa bem no início da embriogênese. Agora, porque a gente só vai ter estabelecimento desses eixos por sinalização da notocorda. Isso aí tá claro? Sim ou não? E aí,
vai ser lá no estágio de blastocisto que esse eixo antero-posterior é determinado naturalmente, porque vocês visualizaram ali, a partir da formação lá da linha primitiva e do nó primitivo, que já existe um sentido até antes mesmo da notocorda começar a se desenvolver. Vocês perceberam isso? E daí eu falei para você, olha, vai começar a se desenvolver a notocorda. E ela se estende nesse sentido, antero-posterior. Então, é anterior o estabelecimento do eixo antero-posterior. Mas, depois que a notocorda começa a se formar, daí ela passa a sinalizar os demais, o dorso ventral e o esquerdo e o direito. Tudo bem? Tudo tranquilo até agora? Então, né, a gente vai ter células aí que são destinadas para formar o endoderma visceral anterior, é o chamado EVA, tá certo? Que vão estar na extremidade cranial e eles começam a migrar para formar a cabeça do indivíduo. Então, o que eu vou ter, então? Ó, eu tinha primeiro, né? Aqui eu tinha linha primitiva com nó primitivo, você concorda? Aí, começa a diferenciar-se aqui dessa extremidade as células que irão formar a notocorda. Você concorda? Sim ou não? À medida que elas atingem essa extremidade, elas começam a se estender num processo de alongamento. Feito isso, ela vai sinalizar as células do endoderma visceral anterior. Aí o que vai ser formado lá de cá? O seu corpo. Tá bom. Você se perdeu? Mas eu só voltei. Ai, entendi. Ó, quer ver? Volta no começo do ano, por favor. Não, vamos respirar, gente. Ó, vejam bem. Eu tinha aqui a minha linha primitiva com nó primitivo. Essa estrutura aqui vai estar se formando ali na etapa de blastocisto. Vocês concordam? Sim ou não? Após este processo, e aí começa essa etapa da gastrulação, eu tenho uma diferenciação celular aqui logo abaixo, que é a responsável por gerar, né, o endoderma, o ectoderma, o mesoderma. Concorda? Sim ou não? O importante nesse momento é esta área aqui, ó, hipoblástica, que vai começar, né, a se estender. O objetivo dessas células migrarem no rumo aqui do nó primitivo é formar a notocorda. Você tá isso aqui aí tudo certo, gente? Ao chegar aqui, depois desse alongamento, em que a gente tiver essa aglomeração de células pré-notocordais ali nessa região, e aí o alongamento começa, a gente vai ter primeiro o desenvolvimento da região craniana que vai se tornar a cabeça do indivíduo. Você concorda? Então, esta área aqui, ó, de notocorda já desenvolvida, é que vai sinalizar as células do endoderma aqui a formarem o crânio. Mas aquele eixo já estava formado desde o blastocisto. Tudo bem? E aí? Tranquilo? Precisou, a gente volta. Não fique Já falei, volta no começo do ano. Mas assim, a gente está voltando. É verdade. Essas células, meus queridos, que são fundamentais aqui para a formação da cabeça, que são as células, né, que eu falei para vocês, do endoderma visceral anterior. Elas vão também, além da sua própria formação e desenvolvimento, induzir certos fatores de transcrição. O que era isso? Que a gente viu lá na primeira aula. Eram os sinalizadores que iam ativar ou silenciar a expressão de certos grupos de genes que seriam necessários para o desenvolvimento daquele tecido específico. Lembra que eu falei isso para vocês na nossa primeira aula? Então, a gente tem dentro dos núcleos celulares o genoma todo. Vocês querem expressar eles todos, em todos os tecidos? Não. Então, vão haver fatores de transcrição que ativarão certos genes e inativarão outros, para garantir que naquela formação tecidual apenas os genes necessários sejam expressos. Tudo bem?
No caso aí, dessas células aí do endoderma visceral anterior, a gente tem esses fatores de transcrição aqui, ó. O OTX2, o LIN1 e o HESX1. Eu vou falar com vocês verdade, foi a única hora que eu fiquei interessada nesse matéria, foi nessa parte. Porque o resto eu acho muito monótono. Mas essa parte da biologia molecular eu acho interessante, vocês acreditam? Aí foi quando eu comecei a me apegar. Outra coisa que começa a acontecer também nessa etapa é a expressão de fatores solúveis, ó. O Cerberus e o LEFT1, gente, quem deu o nome para essas coisas é um gênio. O fato é que esses fatores de crescimento, eles têm um papel muito importante, que é de inibir... Oi? Ei. Que notícia boa. Aula de info. Eu bati aqui no carro. Eu não falo nada, porque eu estava no mercado, ela dentro do meu carro. É toda hora. Entendeu? O que é vileno? É barato. Não, este ano, eu te sério, eu falei, vou bem dizer. Olha, quando este bateu ano, de novo, até foi julho, já tinha batido meu carro parado 2 vezes. Eu falei, eu não vou mais me incomodar com o carro. Eu vou pegar o meu carro pro Uno, porque diz que o Uno é uma máquina, né? Uma máquina mortífera, e você tem dó dele. Que faz rali com aquilo, né? É o melhor carro que tem, é o Uno, ele não quebra. Se quebrar, você acha barato. Se quebrar, você acha peça no mercado. Entendeu? Eu me encheu, eu uma peça de Uno, tem lá. Não é? Tá na prateleira. Então tá, vamos voltar então. Olha, você vê agora nesse momento, e agora é importante. Fiquem juntos. O que vai acontecer agora? Atividades que são mediadas pelos nossos fatores solúveis e de transcrição irão estabelecer a parte cranial do embrião. Esses fatores solúveis aqui, gente, eles inibem a atividade de uma estrutura que chama nodal. E ela é responsável por sinalizar o que deve crescer e o que não deve de cada lado do indivíduo. Eu achei isso incrível, tá certo? Mas entendam a princípio que neste ponto, para garantir a formação cranial, as células irão expressar tanto esses fatores solúveis quanto esses de transcrição, o que vai induzir a expressão de grupos de genes específicos. Tudo bem até agora? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Olha que interessante. Em uma área, eu terei a presença de Cerberus e de LEFT1. Enquanto na outra região, eu terei a ausência. Sempre que de um lado esses dois fatores aqui estiverem presentes, eles inibem a expressão do nodal. E aonde eles não estão presentes, haverá expressão do nodal. O que o nodal faz? Ele regula a expressão de outros grupos de genes. Parece confuso, mas quando eu mostrar para vocês as estruturas que vão se formando, vai ficar mais claro. Então, o que vai acontecer? Este grupo de fatores de transcrição, de fatores solúveis, eles vão ser responsáveis por formar o mesoderma dorsal e ventral e também as estruturas de cabeça e de cauda. Aí, quando você vai avaliar todos esses tecidos, eles não são muito distintos. Você concorda que as estruturas que devem se formar na cabeça são completamente diferentes daquelas que são caudais? Percebe? Isso só é possível porque vão haver regiões com a presença de fatores solúveis que vão permitir a expressão de um sinalizador para um certo grupo de genes. E aí o grupo celular irá se formar com aquelas características. E aí do outro lado não haverá a presença dele e assim a expressão vai ser regulada no sentido contrário. Você concorda? Sim ou não? Até aí tudo bem? E aí, meus queridos, a gente ainda vai ter a formação do mesoderma dorsal, que é regulado aí, ó, por outro gênero. Então, o mesoderma dorsal,
que é ali, ó, localizado na parte medial e caudal do embrião, essa é controlada por outro gene, que é o braquiúrico, ou também chamado de gene T, tá certo? Assim, o que vai acontecer ali é que no mesoderma você vai ter expressão de vários genes a depender da presença desses fatores. Tudo bem? Sim ou não? Olha que interessante, eu achei legal mencionar esse, porque ele é justamente o que é necessário para o desenvolvimento de membros inferiores. Vocês já ouviram falar de disgenesia caudal? Vou mostrar para vocês, é muito triste. Sempre que o indivíduo ele não tem este produto gênico, isso causa um encurtamento embrionário, justamente nessa área em que deveriam se desenvolver os membros inferiores, tá certo? Aí, o resultado disso aqui acaba sendo um processo de má formação, que a gente chama de disgenesia caudal. O que que acontece? Existe fusão lá dos nossos brotos, que são aqueles responsáveis por originar os membros inferiores do bebê. Estão vendo? Então, a expressão daquele gene T, braquiúrico, que eu mencionei para vocês, para que ele serve? Para alongar esta parte caudal e depois direcionar a formação dos membros inferiores. E aí vão haver situações em que existe a ausência desse gene, ele não se expressa. Não. Mas ele não tem. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter um fenótipo que, na verdade, acaba sendo compatível com a vida, porque não é apenas o membro inferior que fica todo desenvolvido, né? A formação toda de trato gastrointestinal inferior fica impactada. Ele não tem ânus, né? Ele não tem órgãos reprodutivos. Por que causa esse gene? Bom, são anomalias genéticas que podem acontecer nessa etapa. Não tem fatores solúveis, né? Oi? Tem alguma coisa a ver com fator solúvel? Não, no caso é a ausência desse gene. Não tem nada a ver. Porque ele conforma. O que acontece? Os genes a gente tem todos. Eles estão ali, armazenados nos nossos cromossomos. Para desenvolver as diferentes estruturas, a gente controla a expressão desses genes em certos grupos celulares. Esse gene, braquiúria, ele só vai ser ativado na parte caudal do embrião, para desenvolver a parte inferior do corpo, né? E aí, se ele estiver ausente, por qualquer anomalia genética, o bebê não irá conseguir desenvolver os membros inferiores. Não existe nada que possa fazer. Não, porque anomalias genéticas assim a gente não consegue corrigir. Quem quer perguntar? Professor, quando ele estiver ausente, quando ele estiver ausente, Isso. Se o indivíduo não tiver esse gene, deleção. A gente chama de deleção gênica. Então era para ele ter o gene, não tem. Nós normalmente temos e ainda Todos não temos. desenvolve. Se a gente não tiver, a gente não consegue desenvolver nada que seja da extremidade caudal. Isso. Ele não tem diferenciação genética. Eu acho que essas aulas você não está no momento para fazer essa disciplina, né? Não, ela já tem as duas Não, mas a vida vai. Mas é ruim, né? Ela já tem as duas caixinhas na família. E aí, tá tudo bem? Então, isso são ocorrências que estão envolvidas nesse processo de desenvolvimento do eixo crânio-caudal, tá? Mas a gente também tem a lateralidade esquerdo e direito, você concorda? Porque o que acontece? Como eu estava dizendo, nós não somos espelhados, né? Então, a gente é naturalmente assimétrico. Dentro da fisiologia, a gente é assimétrico. Então, muitos órgãos têm assimetria, né? Coração, os pulmões, o intestino, o baço, o estômago, o fígado. Tudo isso é assimétrico. Vocês concordam? Né? Então, o posicionamento, meus queridos, dos órgãos e essa assimetria vai ser direcionada também por uma cascata sinalizatória de expressão gênica. Tudo certo? Então, nas áreas onde você tiver que desenvolver certas estruturas, grupos de genes ali estarão ativos. E eles não se ativarão do outro lado,
aonde essas estruturas não precisam se desenvolver. Você concorda? Então, é uma cascata sinalizatória, tá? E este nodal que eu estava mencionando para vocês há 2 slides para trás, ele é que determina a lateralidade. Então, o que vai acontecer? A expressão dessa estrutura, desse gene, que é o nodal, ele vai determinar a proliferação de certos tecidos de um lado e não do outro, e vice-versa. Então, o que a gente vai fazer durante o desenvolvimento embrionário é, de um lado, permitir que ele se expresse e, do outro lado, o silenciar. Isso é responsabilidade daqueles 2 fatores solúveis que eu te falei agora há pouco, que é o Cerberus e o Lipid, é isso? Isso, leve. Então, ó, esses 2 fatores vão permitir que de um lado o nodal seja expresso e do outro lado não, tá? Isso é o que caracteriza a nossa assimetria. Isso aí tá claro? Sim ou não? O Cerberus e o Lepid é o que faz a parte da assimetria. Isso é o que regula a expressão. Aqui, ó, o que vai acontecer? Olha esse desenho aqui esquemático. Saca só. Tá aqui, ó, essa estrutura que eu falei para vocês, que é o nodal, responsável pela assimetria esquerdo-direito. Bem, sim ou não? De um lado, eu vou ter a expressão dele regulada por 2 fatores, que é o Lepid e o Cerberus. Vocês se lembram? Então, o que vai acontecer? Aonde eu tiver o Lepid e o Cerberus, não vai expressar nodal. E aonde estiverem ausentes esses 2 fatores, eu terei expressão. Isso está claro? Dessa forma, eu garanto que o coração esteja do lado esquerdo e por aí vai, tá certo? Então é isso que determina a assimetria esquerdo-direita. É a regulação da expressão do nodal. Isso está claro? Sim ou não? Tem só uma curiosidade. Tem uma coisa a ver esse left ser à esquerda? Sim. Então vai ser Provavelmente, né? vai ser Tá? Provavelmente, tá certo? Então, o que vocês estão vendo aqui é o desenvolvimento de certos grupos celulares regulados pela expressão dessa estrutura, que vai ser regulado por fatores solúveis. E aí? Sim. Só uma coisa, eu entendi isso, eu só não entendi a parte do conceito. Tipo assim, tá bom, quando não tem esse left, Cerberus. Ó, vamos voltar. Não tem É bom que eu esse, coloquei para vocês, ó, eu coloquei para vocês isso tudo por escrito, para depois, na hora que vocês forem estudar, vocês disciplinam. Então, o que acontece? Se eu não tiver Cerberus e Lepid, vai expressar nodal. E se eu tiver, vai inibir nodal. Percebe? Consegue compreender? E está representado aqui nessa imagem, tá vendo? Isso aí, ó, a expressão desse gene é que vai determinar a nossa assimetria esquerdo-direito. Mas pode acontecer, meus queridos, desse gene ser expresso ectopicamente. A gente tem falha em todos esses mecanismos, não é mesmo? Infelizmente. Então, se acontecer de haver expressão, por exemplo, no lado direito, que não era para ter, acaba acontecendo o que a gente chama de defeito da lateralidade. Isso aí, tá claro? Várias situações de defeito de lateralidade estão relacionadas à mal regulação do nodal. E aí, o que pode acontecer, é um exemplo típico dessas ocorrências, é o que a gente chama de citos inversos ou dextrocardia. Vocês já ouviram falar de pessoa que nasce com o coração do lado direito? Isso é causado por erro na regulação da expressão do nodal. Porque daí ele deixa de ser expresso onde ele deveria e isso induz falha de assimetria. Está claro? Sim ou não? E aí essas questões, tá, gente? Quando eu estava olhando isso no ângulo, existem várias classes, tá, gente, de defeito de lateralidade. Alguns são mais graves e outros são menos graves. Dextrocardia, por exemplo, não é uma ocorrência grave, a pessoa vive com isso, tá? Mas existem outras situações mais graves que levam a ocorrências mais danosas, tá? Depois, se vocês quiserem pegar lá no Langman e olhar
o boxinho clínico dele, ele discrimina isso aí muito bem, certo? Mas eu acho que para nós aqui, isso são doenças raras, né? A gente não precisa ficar se aprofundando. Tudo bem? O que vocês acham? Sim ou não? Essa dimensão nodal é basicamente a evolução do nó primitivo. O nodal ele é um grupo gênico, tá? Porque ele que é expresso. Tudo bem? O cérebro. Então, ó, Pelo nó primitivo. o que acontece? Aonde você tiver cérebros left, não tem expressão do nodal. E aonde esses dois sinalizadores estiverem ausentes, ali vai ter expressão do nodal, percebe? Então, o que determina a lateralidade é isso. A ausência ou a presença dos cérebros left. Porque aonde eles estiverem, não vai ter expressão do nodal. Está claro? Sim ou não? Tá bom, vamos ter uma moça. Eles suprimem, né? E aí, meus queridos, a gente tem aí, a seguir, depois, né, o desenvolvimento do trofoblasto, tá certo? Isso aí vai começar lá na 3ª semana, tá certo? E aí não se preocupem, tá, gente? Parece que nós estamos muito no início de desenvolvimento ainda, mas a formação do intestino ocorre um pouco depois disso. Então a gente já vai entrar na parte do desenvolvimento dos órgãos, tá bom? Logo assim que nós terminarmos o tubo neural, que é o tema da nossa próxima aula. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, gente, o que vai acontecer depois disso tudo que eu mencionei? Depois que tiver definido, né, os eixos laterais esquerdo e direito, né? Daí o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter um desenvolvimento posterior aí do trofoblasto, tá certo? Este que é uma estrutura que vai formar vilosidades. Eu não sei se vocês se lembram quando nós estávamos na semana passada falando da formação vascular. Lá no início do desenvolvimento das estruturas do saco vitelino, que as estruturas amnióticas. Vocês se lembram disso? Que eu falei para vocês que no local aonde o embrião era implantado, que havia um prolongamento internalizando-se ao tecido uterino, que isso começava a formar rede vascular. Vocês lembram disso? Então isso continua agora, né? A gente vai ter um desenvolvimento aí de trofoblasto, que é caracterizado pela formação de pilosidade. Então, olha lá para vocês verem que interessante. Eu vou ter uma camada que tem um cerne, tá chamado de citotrofoblástico, e este cerne vai ser coberto pela camada sincicial, tá certo? À medida que o indivíduo está se desenvolvendo, eu vou ter um monte de células mesodérmicas que começam a entrar nessas vilosidades aí do trofoblasto. Essa estrutura aí vira o que a gente chama de vilosidade secundária. Então percebam esse desenho aí para vocês verem, ó. É necessário a formação de vasos sanguíneos. Você concorda? Sim ou não? Essas estruturas vasculares têm origem mesodérmica. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu sincício trofoblasto, que é esta camada que está sinalizada para vocês em verde escuro, que é mais externa. E aí, lá dentro, eu tenho o citotrofoblasto. Tudo bem? Sim ou não? À medida que o desenvolvimento avança, essas estruturas começam a formar vilosidades. O que é vilosidade? Nada mais é do que uma formação assim. Tá? Então, o que eu pretendo com isso é a formação de capilares. Então, essas vilosidades, que vão de primária até secundária até terciária, elas têm o intuito de formar uma rede, um sistema capilar. Tudo bem? Então, isso aí é precursor do quê? Da rede vascular. E, naturalmente, que é de suma importância para o embrião que esta rede vascular esteja localizada aonde, inicialmente? Ela tem que o circundar por toda a placenta, mas estender-se aonde? Para dentro, para irrigar. Quem irriga o feto? A
mesodérmica e na placa coriônica e depois atinge o pedúnculo embrionário, que a gente viu na primeira aula que não era uma estrutura precursora do cordão? Sim ou não? Então é ali que essa vascularização tem que acontecer. E aí vai ser o início da formação do primeiro sistema circulatório do embrião, tá certo, meus filhos? E ele, inclusive, fica ali na região do pedúnculo embrionário, porque ele conecta a placenta e o embrião. Tudo bem? Isso está claro? Este sistema, a gente vai começar no embrião ali pela 4ª semana do desenvolvimento. Então, percebam o que acontece. Inicialmente, eu tenho um grupo de células ali que são citotrofoblásticas. Elas vão começar a formar vilosidades. Essas vilosidades vão penetrar aonde? Ó, lá do sincício até o endométrio. Tudo bem? A partir daí, eu vou ter a formação de uma capa citotrofoblástica e depois disso, eu vou ter uma capa que cerca todo o trofoplasto. Fica ligando ali o saco coriônico e o tecido materno, endometrial. Então, qual que é a finalidade dessa estrutura? Formar a rede vascular do endométrio para o bebê a partir da placenta. Isso está claro? Sim. E aí, do outro lado, a gente tinha o pedúnculo embrionário. Vocês lembram dele? Eu falei para vocês na aula passada. Ele vai se desenvolver até formar o cordão umbilical. Então, essas vilosidades também vão estar no pedúnculo embrionário. E aí? O que vocês acham? Minha besteira. Se um dia eu reclamei disso, Não, eu tenho que apanhar. O citotrofoblasta está mais internamente do que o sincício, certo? Bom, sabe por quê? Eu acho que a gente vai ter que ficar revisando essas coisas, porque até para mim, quando eu começo a descrever essas estruturas, fica difícil correlacioná-las ao início do desenvolvimento embrionário. Vocês se lembram? Então, vamos voltar a isso? Inicialmente, lá nas primeiras semanas, a gente tinha primordialmente 2 grupos de células. Vocês se lembram disso? Quem eram eles? Aqui era o sincício trofoblasta e aqui era o citotrofoblasta. Você concorda? Sim ou não? Sim. Aí, em uma aula, esse citotrofoblasta virou célula mesodérmica, ectodérmica e por aí vai. De repente formou o nó primitivo e a linha primitiva e as células mesodérmicas começaram a migrar e aí a gente esquece que é o sincício trofoblasta. Você concorda? Então pensa sério, gente, isso é muito sério. Muito sério. Não deixa passar isso, porque senão, se você não memorizar, você não consegue visualizar. Não é? Então perceba, ó. Vou te fazer um desenho esquemático aqui, cheio de criatividade, para você perceber o que está acontecendo nesse momento. Então, no princípio, vocês se lembram? Eu tinha 2 camadas, não era mesmo? A de cima é o sincício trofoblasta e a de baixo é o citotrofoblasta. Você concorda? Sim. Essa parte de baixo é para formar quem? A grosso modo. E essa parte aqui? Basicamente é para formar tudo que não é embrião. Você concorda? Então, embrião, não embrião. Hoje, durante o tempo que nós estávamos conversando, o que aconteceu com esse diabo desta camada citotrofoblástica? Ela já se desenvolveu, gente, em 3 camadas germinativas. Ectodérmica, mesodérmica e endodérmica. Concorda? Sim ou não? Uma virou duas e outra virou uma. Percebe? Então, o citotrofoblasto já virou isso aqui. E a parte mesodérmica virou o quê? Concorda? Virou notocorda? Sim ou não? Sim. Aí agora, lá no final da brincadeira, o André não lembra pra você, mas tinha outra parte. Tá? Tinha outra parte, que era o sincício trofoblasto.
tudo que não é embrião. Aí, aqui, inicialmente, isso começou antes mesmo do desenvolvimento das camadas germinativas, a gente já tinha células derivadas do cincício trofoblasto se imaginando para dentro do útero, da parede uterina, justamente para garantir fixação e irrigação, não é? Então, o que vai acontecer no final da brincadeira é que esta área, ela vai só desenvolvendo-se. Aí, para que isso aconteça, antes de mais nada, tem que irrigar. Você concorda? Aí é que começa o desenvolvimento do trofoblasto. Isso aí tá claro? Eu cansei de falar que sai. Não, mas me fala onde que não tá. É assim, depois de 30 vezes que a gente vê isso aí, vai estar, entendeu? Mas não vai uma casa com isso aqui não, que chega lá e vira um bimbolo. Não recomendo. Acho que pegou bem a parte que o... Quem entendeu o quê? Eu também quero. Da origem do que do embrião, você caso o mesoderma, Não, cancela, passa todo mundo. Cincício trofoblasto. Citotrofoblasto. essa imagem aqui? Não, Não, me perdi então. tá no slide da aula passada. Acompanhe. Então, ó, camada superior é o cincício trofoblasto. Ele é responsável por formar tudo que não é o embrião. Está claro? Já a camada inferior é o citotrofoblasto, que é responsável por formar o quê? O embrião. Hoje, que eu falei com você, que é a 12ª semana do desenvolvimento, o que aconteceu? Que é importantíssimo. Formação das 3 camadas germinativas e da notocorda. Tudo isso aqui é derivado de quem? Do citotrofoblasto. Agora, e o cincício trofoblasto? O que ele está fazendo nesse meio tempo? Formando inicialmente o trofoblasto, que é uma rede de vilosidades que tem por objetivo formar os capilares sanguíneos que depois irão formar a placenta do cordão umbilical. E aí? Agora eu entendi. Nossa, velho! Eu tinha entendido que não. Mas eu não filmei para revisar. A filmada é né? Ah lá, ó, me filmando e eu falando tanta coisa. Professora. Que eu não gosto dessa aula, que eu não gosto dessa... Você não falou palavrão dessa vez, não. Mas você chegou muito tarde, eu já tinha chegado muito. Não, pode ler um pouquinho mais. Tá, como é que eu vou de baixo? Citotrofoblasto. Isso. Esse daí. Ele dá origem ao trem. Se ele dá origem ao trem, antes disso, ele dá origem daqui. É aí, meu amor, que estão se formando os 3. Então, aí eu tinha conceito dessa origem a esses 2 aqui, que dá origem aos 3. É porque o que acontece? O que você está olhando aí já são os folhetos germinativos, né? Tá? Ali, ó, você tem uma camada celular, que é a camada epiblástica. E na parte central, eu tenho camada hipoplástica. A parte epiblástica forma 2 desses eixos. O mesodermo e o ectodermo. E o hipoblasto vai formar o endodermo. Tá certo? Mas esta camada toda, originalmente, era quem? O citotrofoblasto, entendeu? Oi, nossa, deu uma entendida. Professora, isso aqui vai mudar isso na prova. Pode ir pra frente. Mas pior, essa Entendeu o que é? sério, eu tô de consciência limpa então. De dever tá? E aí? Cito, né? Oi? É só os nomes. Se não fosse mais fácil, seria mais fácil. É verdade. É os nomes. Por que tu chama? Camada do neném e camada da placenta, né? Pois é. Não. Os nomes. Pode. Eu tô assinando assim, o cincício é o saco plantacional, que não tem embrião ainda, de baixo é o neném. Pronto. É assim que eu tentei também assinar. O fato é que tudo isso, tá? Que nós estamos visualizando está aqui, né? Localizado entre a cavidade amniótica e a vesícula vitelínica. Você concorda? Então, o que está ali no meio disso é a formação inicial do embrião. E aí, tudo que a gente
começou a falar hoje é o que está ali naquela área, desenvolvendo, que vai se tornar depois quem? O embrião propriamente dito, né? Então, esta parte externa, citotrofoblástica, nesta imagem, que não sei nem o que parece, não, a imagem do Senhor dos Anéis, daquele, né? Não parece? Parece um amendoim. Parece que... O que acontece, né? Isso aqui que vocês estão visualizando, então, é justamente este aumento mitótico aí celular que vai começar em células citotrofoblásticas, que vão aumentar em número e produzir vilosidade e começar a penetrar no endométrio, que é o que? Essa parte superior aqui que você está visualizando, você concorda? Além disso, estas vilosidades do cicitrofoblast também estão se estendendo por quem? Pelo pedúnculo embrionário. Isso por quê? Porque o pedúnculo embrionário vai virar um cordão umbilical. E não é justamente isso que nós pretendemos comunicar? A rede vascular materna com o cordão? Aí aqui você conseguiu formar a rede que irriga o feto. Você está se sentindo confortável com isso? Sim. Não. Eu tô vendo na prova a questão. Eu tô visualizando. Eu não vou ter. Não vai ter isso na prova, não, gente. Eu entendi, mas na prova Não estamos na N3 ainda. Gente, mas se eu não cobrar isso, eu vou cobrar o quê? N3, então vamos chegar lá. Bom, Isso não vai cair na Perfeito. Ai, mal. Só vamos Tá bom já tem uma hora de eu aula. não sei o que eu vou cobrar. Não, vamos lá durante a semana. É verdade. Não, mata não. Volta aí. A Gabi que traz as coisas. Não tem como pensar. Quê? Foi ela não. Essa Mara não foi feita. Minha mãe tá lá. É o seu pai? Não, né? Professor, amendoim. Professor. A menina não tem até se eu te levo nos pais. Mas daí a minha Não tem formato de vascularização para poder. juntamente com a célula do sincero. Quem que te deu chocolate? Quem que te deu chocolate? Tá, então tá. O que eu queria falar com você hoje era isso. Glória, amém. Só. Aí Vai, agora Deus. você faz um pequeno intervalinho. De 30 minutos. Você é doido. Eu quero ir embora pra casa ainda com o sol. Né? Vai Não vai quero ir de muitas noite horas não. aí. Porque eu tenho muita